Olá pessoal, vamos hoje à quarta aula sobre maracatu de baque virado. Eu sou o mestre Pirulito, estamos aqui no Projeto Bossa Criativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Música e Funarte. Bom, hoje eu vou falar sobre os adereços, né, que compõem o cortejo. Como eu já tinha falado, nós estamos dando uma sequência falando de toda a composição do cortejo, né? Como isso ocorre, os seus personagens, né? E até montar todo o cortejo para partirmos para a apresentação dos instrumentos e um pouco de maracatu, né? Na prática, né? Ao vivo, né? Nessa videoaula. Bom, os adereços, né, que compõem o cortejo do maracatu de baque virado, eu vou começar falando sobre o estandarte. O estandarte com forma e bordados das Irmandades Católicas. Quer dizer, é aquilo que eu tinha falado lá no começo, né, onde a influência do catolicismo sobre o maracatu de baque virado, né, como até uma forma de permitir e até de minimizar conflitos ou rebeliões, né, dos negros que estão maltratados. Então, uma forma que se achou na época foi fazer uma adaptação da religião africana usando, né, os elementos do catolicismo, né? Por exemplo, o estandarte tem o bordado e os formatos das igrejas, né? Então, o símbolo é uma figura de papel machê que vinha, né, muito grande, são carregados em carroças, que é o símbolo que representa aquela nação no cortejo, né? Por exemplo, no Maracatu, nação Porto Rico, existe o barco Santa Maria, né? Um barco, um veleiro que vem logo após, fazendo a abertura do cortejo do desfile do Maracatu Nação Porto Rico. Então, as bonecas, né? As bonecas são as calungas, são em madeiras, né? Digamos assim, originalmente em madeira, e são, digamos assim, são elementos tradicionais daquela nação, porque ela vai ali na frente carregada por uma dama do passo, representando os ancestrais daquela nação, que também a boneca também recebe obrigação, né, obrigação religiosa para poder participar daquele cortejo, né? Bem como a dama do passo também, ela se submete a digamos assim, a um resguardo para poder fazer o desfile com aquela boneca. Então, a roupa dela é semelhante à roupa da Dama do Passo. A roupa da boneca é a mesma, né, da Dama do Passo, que a conduz e que dança com a boneca, né, que dança com aquele ancestral na frente do cortejo também. A coroa, né, a coroa imitando, assim, digamos assim, uma coroa preciosa, de pedras preciosas, né? Os reis e rainhas são os personagens que usam a coroa. Então você já vai identificar no cortejo quem é o rei e quem é a rainha por conta daquela coroa, geralmente decorada, né? Com imitações de pedras preciosas, né? Geralmente pintado em dourado, como se fosse de ouro, né? Uma coroa mesmo, digamos assim, do reinado né? Dos reis, né? E decoradas com adereços, com pedrarias, imitando pedras preciosas. Então, o diadema é utilizado pelas princesas, né? Que usam também para fixar o cabelo, como se fosse uma meia coroa, né? Uma tiara, decoradas também com imitação de pedras preciosas, utilizado pelas princesas que saem também compondo aquele cortejo, ok?
Então, os cetros, né, que são adereços exclusivos do rei e da rainha, né, cada um leva o seu cetro, e geralmente também eles conduzem o cetro em uma mão e uma espada em outra mão, né, para compondo cada um, né, o rei e a rainha, eles têm como adereço, né, um cetro e uma espada para cada um, que é em latão, dourado, ou prateado, dependendo da nação, mas normalmente é dourado, porque é a questão do ouro, né? E cada um leva o seu cetro e a sua espada, ok? O manto, né? Também rei, rainha, príncipes e princesas, algumas vezes a boneca usa mantos também. A boneca também, tanto rei, rainha, príncipe, princesa e a boneca também, eles têm, dependendo da nação e do quanto que aquela nação quer representar de riqueza, né? Eles usam um manto também de veludo, né? Um veludo espesso, um veludo de qualidade, também decorados com detalhes de fios dourados e também pedras preciosas, imitando pedras preciosas, imitação de pedras preciosas, ok? O buquê, né? Algumas damas usam ramalhete de flores, né? De pano, papel ou plástico, né? As taças, como eu tinha falado outra vez, são os prêmios, né, que aquela nação conquistou, né, através dos seus desfiles, dos seus concursos, né, e são levadas, né, são pelas damas da corte, né. A umbrella ou palio também, que é, como eu tinha falado, tem um escravo que vai ali acompanhando o rei e a rainha, que segue fielmente, mantendo eles sempre embaixo do palio, né? Enorme para caber os dois, né? Proteger eles do sol. Também tem os lampiões, né? Porque são a gás ou carbureto. Isso estou falando do maracatu, né? De baque virado tradicional. Então, eles vai os lampiões, geralmente, hoje em dia, você vai os lampiões com velas, né? Hoje em dia tem uma iluminação, né? Digamos assim, teatral, né? Uma iluminação que atende, mas lá nos idos, né, os maracatus, as ruas eram escuras, né? Então, para que tivesse alguma visibilidade, se fazia necessário alguns escravos que levavam aqueles lampiões, né, acesos, conduzindo todo aquele cortejo, até mesmo tanto para orientar, para facilitar a visibilidade, como também até para chamar a atenção dos seus súditos que ficavam assistindo, né? Então, as lanças, né, que são várias em forma de lança, né, medindo cerca de 2 metros e são conduzidas pelos lanceiros. Como eu tinha falado anteriormente, os lanceiros eles fazem a segurança, digamos assim, do cortejo, ok? Então, tudo isso, né, você já vai percebendo que os adereços, o figurino, a dança, né, com isso aí você vai na sua cabeça montando, tendo assim uma visão do que de como se conduz um cortejo, ok? Então, vai lá na frente, rei, rainha, dama do passo, embaixador, damas do buquê, príncipe, princesa, o palio, né, como vassalo conduzindo a nação, conduzindo o rei e a rainha, mantendo sempre embaixo, eles só saem daquela proteção para saudar um ou outro, né? Então, tem todo um contexto, né? A dama do passo, com a sua boneca, vestida com a mesma roupa, né? Os mantos que os príncipes e princesas também usam, né? Os adereços de mão, né? A espada e o cetro, né? da realeza. E com essa aula agora a gente já vai praticamente terminando a parte de cortejo e formação do cortejo, ok? Para daí, na próxima videoaula, a gente já entrar na parte dos instrumentos de percussão
e também a formação do batuque, que vai acompanhar toda aquele cortejo de rua.